Olá, olá! Hoje, dia 21 de outubro, eu, Ana Cecília, conselheira do NUSP, é o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, estou aqui representando o nosso conselho, representando o nosso NUSP, para fazer uma live com uma convidada muito especial. Tá? Uma convidada que vai falar hoje sobre o nosso tema Outubro Rosa e Práticas Integrativas. E eu vou chamar aqui a nossa convidada especial, que a gente já vai começar um bate-papo com vocês aqui. Olá! Boa noite, Ana. Boa noite, como vai, minha doutora querida? Obrigada. Tô bem, muito bem, obrigada. Agora melhor aqui com você, nessa Então, live, trocando nós ideias. aqui, nós aqui, nesse momento aqui, conversando sobre um assunto que eu sei que é a sua cara. A minha cara é a cara metade, são as práticas integrativas, mas você é toda práticas integrativas e também Outubro Rosa. Então, Outubro primeiro quero Rosa. te agradecer, falar que o NUSP, o Núcleo de Saúde e Práticas Integrativas, que é um núcleo que trabalha a favor dessas práticas, que congrega ali pessoas que têm esse estímulo de divulgar e atuar nessas práticas integrativas. E esse núcleo hoje, a maior parte das formadoras, das conselheiras e a nossa formadora, a pessoa também que formou o grupo, que é a Ana Monteiro, mora em São Paulo e no Rio, e eu estou aqui em Goiânia como conselheira desse importante núcleo de saúde e práticas integrativas. Onde tem práticas integrativas, eu estou tô Sempre por dentro, perto. Estou sempre estou dentro. na fila. Então, Eneida, primeiro eu quero que você se apresente, tá, para nós. Você, para mim, eu te apresento como uma médica e uma amiga muito querida, de muitos momentos, de já trabalharmos juntos, estudarmos juntos, de compartilharmos muitas coisas boas, algumas coisas, algumas surpresas também na vida, mas que eu tenho em você uma grande admiração. E é sempre um prazer enorme ter uma conversa, principalmente aqui, onde nós vamos poder divulgar essa conversa para o mundo, tá? Então, fala, por favor, para as pessoas quem que é essa doutora Eneida, da onde que ela veio, como foi que você chegou nas práticas integrativas e o que isso representa para você. Isso é muito importante a gente saber antes de entrar no tema especial que é o Outubro Rosa. Ana, é um prazer estar aqui conversando com você, deixando esse bate-papo aqui para que outras pessoas possam compartilhar em outro momento, agora e em outro momento, né, em outras ocasiões. E assim, eu vim de uma escola muito ortodoxa, né? Eu sou aluno, fui aluna, né, da Universidade Federal de Goiás. Esse final de semana nós fizemos uma comemoração de 30 anos já de estrada. Nossa, Olha, passou muito rápido, né? certeza. Muito rápido esses 30 anos. Mas eu vim de uma escola muito ortodoxa, saí da escola de medicina, fui fazer cirurgia geral, cirurgia oncológica, e daí eu parti para mastologia, né? Dentro da cirurgia oncológica, eu me especializei em cuidados com a mulher. Então, eu passei durante 15 anos trabalhando com o câncer mamário e o câncer ginecológico, e depois eu fiquei só por conta do tratamento da mastologia e das reconstruções de mama. Só que nos últimos 10 anos, eu fiz uma outra caminhada dentro do meu trabalho, onde eu comecei as práticas integrativas, assim, na verdade, há mais de 10 anos. Eu comecei as práticas integrativas no curso de Florais de Bar, que foi, assim, transformador, né? Eu conheci o pessoal da terapêutica, e aí eu fiquei sabendo que tinha um curso de florais. E toda vez que a gente, assim, se sente chamado para fazer um curso, uma prática, a pessoa que primeiro vai se beneficiar dela somos nós mesmos. Então, eu fiz esse curso de florais, foi algo fantástico. Cada essência floral foi uma terapia, foi um aprendizado, uma transformação muito profunda. E daí, dos florais em diante, eu segui com as práticas do Reiki,
eu sou mestre Reiki, segui com a medicina tradicional chinesa lá com vocês, e foi muito bom, foi um aprendizado gigante. A ida para a China foi uma experiência única na minha vida, né? E dentro das práticas integrativas, a gente caminhou também dentro da medicina de longevidade, que foi a primeira pós-graduação que eu fiz com o Dr. Ítalo Rachid. Daí eu vim fazendo outras pós-graduações de medicina ortomolecular, com o Dr. Arthur Lemos, segui com uma pós-graduação agora mais recente com uma endocrinologia funcional, terminei, concluí agora há pouco, né? E a gente não para, e a gente segue. E uma das minhas últimas aquisições, assim, meio paralela, foi a prática das constelações sistêmicas. Então, eu hoje sou consteladora e sou aluna da psicanálise. Olha, Então, essa é a nova gente não para mim. para, né? A gente não para porque, assim, o mundo de práticas, de estratégias terapêuticas, ela é infinita. Então, quanto mais a gente aprende, mais assim, a gente se sente motivado a saber mais. Porque o universo humano é muito complexo, né? E vai desde a complexidade do nosso corpo físico até a complexidade maior ainda da gente entender o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional, o nosso corpo sutil, que não é visto e nem é lembrado que existe, né? E que é a verdadeira raiz de todo o nosso adoecimento. E por isso essa paixão pelas práticas integrativas, porque ela vai além de um receituário, além de uma prática cirúrgica, ela vai de encontro ao adoecimento básico, à raiz da doença, à raiz dos problemas dos nossos pacientes, de nós O mesmos. estilo de vida, né? O estilo de vida que as pessoas têm diz muito do que elas vão sentir e viver, né? E às vezes a gente está ali lutando para que a pessoa faça um tratamento na medicina convencional ou na medicina integrativa, mas se a base dela, né, se o estilo de vida dela for ruim, alimentação, exercício físico, estresse, sono, respiração, se ela não tiver essa base, a gente não tem muito o que trazer de resultado para ela, porque essa base é que vai fazer a mudança, que vai fazer a virada, é que vai deixar o corpo físico e energético pronto, né, para o tratamento. E é muito interessante essa visão holística. Que bom seria se todos os nossos profissionais de saúde tivessem essa oportunidade de vivenciar isso. Eu sei que isso bateu na sua porta em algum momento, né, e que foi muito bem-vindo na sua vida. Sei também que existem as críticas, né, existe a contramão dessas coisas que a gente trabalha, nessas práticas todas, porque as pessoas ficam muito limitadas. E essas práticas, como você falou, você conhece uma, as outras vão agregando. Não é uma coisa assim, nossa, vou fazer só isso e acabou. Não, a gente quer mais. A gente encontra na natureza, a gente encontra na vida tantas formas de poder contribuir que a gente vai agregando, né? E aí a gente vai usando conforme o momento, conforme a necessidade, conforme a conexão também que o paciente faça, né, com essas práticas. E tem ozonoterapia também, que você não falou, né? Sim, que inclusive a gente escreveu um capítulo, né, do livro de Eu práticas procurei meu integrativas. livro aqui, cheio de livro ali. Eu não sei onde eu coloquei o meu livro, que nós fizemos um capítulo. Tá aí o seu? O meu tá por aqui. Tem um exemplar que fica aqui pertinho de mim. Aqui. Esse mesmo, esse exemplar aí que nós compartilhamos, acho que o meu deve estar lá no consultório. Isso, então esse aqui é uma criança que nasceu aí do nosso trabalho, né, da nossa prática com ozônio, do nosso conhecimento, do nosso estudo, trabalho e busca, né? E assim, e hoje, por exemplo, a gente está vivendo o Outubro Rosa dentro dessa visão, né, de vamos fazer mamografia, vamos incentivar a prática dos exames, né?
Então, essa é uma forma de prevenção secundária, que na verdade não merece até ser chamada de prevenção. É um diagnóstico precoce, né? Então, Exatamente, é um diagnóstico precoce. É exatamente. muito depois da prevenção. Muito depois da Antes prevenção. tem a É promoção você da chegar saúde. a detectar o que o que já existe, né? E a gente, acho que as práticas integrativas, elas vêm trazendo, assim, abraçando a prevenção primária, né? Que é a mudança no seu estilo de vida. Então, o que a gente vê no dia a dia do consultório? As práticas de análise genética, né? Isso está muito em voga hoje. Então, as mutações de BRCA1, BRCA2, né? E aí, a partir desses exames, dessas avaliações, as pacientes estão sendo aconselhadas a fazerem mastectomias preventivas, oforectomias preventivas, gastrectomias preventivas. Então, a gente saiu lá da época de Halsted, onde tinha aquelas mastectomias enormes que deixava a paciente com aquelas mutilações gigantes. A gente evoluiu trazendo cirurgias menores, mais conservadoras. E aí, de repente, a gente está fazendo um retrocesso, porque a gente está tratando o que nem existe, né? A gente está querendo tirar uma mama saudável. Então, isso tudo é muito perturbador. E é isso que a gente lida no dia a dia de consultório, né? As indicações de uma profilaxia baseada uma probabilidade. Então, eu acho que a gente tem que se apegar muito mais às questões que a prática integrativa ensina, que é a mudança do seu ambiente que te envolve e do teu ambiente interno. Que isso vai favorecer você desligar a chave daquele gene que, porventura, tenha uma leitura que favoreça o adoecimento, seja ele qual for, né? O nosso estilo de vida, a nossa forma como a gente encara a vida, as nossas emoções, os nossos traumas, os nossos processos, vai determinar ligar ou desligar esse interruptor que é o gene celular, né? Então, eu vejo que, assim, é um ganho, né? O que nós tivemos aí mais recentemente, né? O Ministério da Saúde ampliou a cobertura da mamografia, que antes era para mulheres de 50 a 69 anos, agora é de mulheres de 40 a 74, né? Isso foi decretado dia 23 do mês passado, em vésperas de Outubro Rosa, né? Foi um ganho que as mulheres que utilizam a rede pública de saúde contam hoje com o benefício de fazer a mamografia, né? Então, isso foi bom, de certa maneira, porque o diagnóstico precoce permite ter resultados melhores em termos de tratamento. E nós estamos vivendo um momento onde a estatística da doença da mama, ela tem atingindo mulheres cada vez mais jovens, né? A doença que era a doença da mulher mais velha, da mulher que perdeu o sistema imunológico ativo, que perdeu hormônios, ela está mudando de contexto. Então, hoje a gente tem mais de 20% de casos de câncer de mama entre 40 e 50 anos de idade. Muito grande. Então, a gente está vivendo cada vez pior, né? O nosso estilo de vida está cada vez mais precário, a nossa alimentação, como a gente lida com as emoções, como a gente lida com a vida. Então, quando a gente fala em Outubro Rosa, em câncer de mama, a gente também tem algo que não quer parar aqui de falar, que eu acho que é pertinente à nossa conversa no momento, que é a questão hormonal, né? Das pessoas terem muito medo do tratamento com hormônio. A gente sabe que foi uma pesquisa que há tempos atrás assustou o mundo e que até hoje as pessoas vêm trazendo, você vê o quanto que é importante uma pesquisa bem elaborada, né? Uma forma de trazer ao mundo certas informações. E não tem como não falar no hormônio. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação do hormônio, principalmente no climatério, porque essa mulher é o foco maior nesse momento do Outubro Rosa, onde
é possível, né, a gente chamar mais atenção e trabalhar mais essa promoção da saúde, da prevenção da doença e também, né, do diagnóstico precoce, porque alguns casos vão ter que realmente investigar de forma mais imediata, né? Então, Uhum. como que é essa questão do hormônio, Emília? Fala para Nós nós. tivemos aí um trabalho científico de muita repercussão mundial, né? Que foi o WHI, que foi feito, se não me falha a memória, em 2002. É, Então, 2002 para 2003. foi um trabalho que foi um desserviço para a medicina, na verdade, porque fizeram um trabalho com mulheres com perfil de risco, que eram pessoas, mulheres idosas, mulheres sedentárias, mulheres obesas, né? E que receberam hormônios que não eram hormônios iguais aos nossos, né? Que era acetato de medroxiprogesterona. E, então, assim, são hormônios diferentes do nosso hormônio natural, nosso hormônio isomolecular, bioidêntico, seja como queira chamar, né? Então, o que, que nós temos tido hoje em termos de análise científica? Que o hormônio não causa câncer. O hormônio, nosso hormônio, o hormônio igual ao nosso, ele não é o causador do câncer. Se assim fosse, quem teria mais câncer seria a mulher que menstrua e não a mulher pós-menopausada, né? Então, o hormônio, quando ele é administrado à mulher dentro da fase de perda, ele permite essa mulher ter uma condição de saúde melhor. Saúde melhor, você previne doenças. Então, o hormônio permite a mulher ter um processo cognitivo mais adequado, permite a mulher ter ossos adequados, permite a mulher ter um sistema cardiovascular protegido, né? Então, assim, o impacto da reposição hormonal, da modulação hormonal para a mulher, ele hoje já é inquestionável. Então, a frase de impacto que a gente ouve atualmente nos eventos científicos, nos encontros, é que hormônio não é causador de câncer. O que causa câncer é o estilo de vida inadequado, é a inflamação, é a desnutrição, é a oxidação, né? É a desregulação hormonal, que vai muito além de menopausa, que vai de encontro a outros hormônios que a gente tem no nosso corpo e que dá toda essa harmonia para a nossa vida. Então, a gente está vivendo um outro momento dentro da saúde da mulher, onde essa mulher está sendo assistida do ponto de vista mais amplo e tendo a oportunidade de um pouco mais de oportunidade, porque a gente ainda tem muitos colegas que verbalizam da seguinte maneira: olha, esse negócio de hormônio bioidêntico nem existe. Não existe, é falácia, é bobagem, né? Você já está na menopausa? Você sente alguma coisa? Não, não sente nada? Não precisa nada. Seus exames são todos normais, assim, é como se a clínica não interferisse nada. O exame, quer ver o exame, né? Se os parâmetros dos exames estão normais, não importa se a mulher está com fogacho, está irritada, está com todos os sintomas, né? E a gente sabe que, às vezes, não atingiu ainda o físico, tá lá vindo a frequência lá, vai comendo lá, e não chegou no físico ainda, mas os sintomas já estão, né? Os sintomas agudos eles são muito, é, assim, impactantes na vida da mulher. O fogacho, então, é um dos sintomas mais comentados e mais, assim, renegados, porque é horrível, né? Você se sente completamente fora do contexto de onde você está, tá todo mundo tranquilo, bem vestido, e você tá, de repente, suando, se derretendo, num lugar que você acha que você está pegando fogo, acorda de noite, né? Você liga o ar, desliga o ar, põe o coberto, tira a coberta. Então, assim, é uma perda de qualidade de vida, é um horror. A mulher hoje de 50 anos é uma mulher ativa, uma mulher que está na vida ativa, está no seu ofício diário, é uma mulher produtiva, uma mulher está começando a vida, né? Então, já foi um momento onde as mulheres 50 a mais eram mulheres que eram senhoras, né? Que eram donas, senhoras, donas de casa, avós, né? Hoje
a vida mudou muito. Então, essa mulher tem que ter a oportunidade de viver melhor. Teve um evento, há uns 3 meses atrás, lá em São Paulo, que eu achei muito interessante, que foi colocada uma estatística muito relevante, onde as mulheres 40 mais, que é a mulher que justamente entrou no climatério, elas estão mais vinculadas a suicídio, a perda do emprego e a divórcio. Ave Maria. Por quê? Porque justamente é nesse momento onde as mulheres começam a ter as perdas hormonais e que desajusta o emocional, desajusta o intelectual, ela começa a ter névoa mental, ela não presta atenção no que está fazendo, ela tem dificuldade de memorização, tem lapso de memória, tem névoa mental e você não consegue desempenhar seu trabalho de forma adequada, ela tem uma intolerância absurda, não suporta o parceiro, os filhos, começa a ser conflituoso, todo e qualquer relacionamento, né? Então, assim, isso foi estatisticamente estudado e foi se levantada a possibilidade de criarem condições de saúde pública para as mulheres terem acesso aos hormônios isomoleculares, aos implantes hormonais, e isso pelo SUS, porque a mulher é uma parcela muito grande da sociedade ativa. As mulheres solo que cuidam das famílias, né? Que gera o dinheiro do dia a dia das famílias, de muitas famílias. Como é que fica essa mulher que tem que ir trabalhar? Que pena que demora tanto a chegar isso no SUS. Hoje, falando das práticas integrativas, a gente tem uma política muito jovem, né? Uma política de 2006. Então, se você for pensar, é muito, muito precoce isso para poder você estruturar todo um trabalho. E essa questão do olhar da mulher no climatério, na menopausa, podendo ter a possibilidade de utilizar o hormônio na maneira correta, na melhor via, é um sonho de consumo, né, Emília? Isso te dá uma outra condição de vida, né? De desempenho profissional, de condição de convivência familiar, né? Mas eu acho que nós temos tido assim, mudanças rápidas, né? As práticas integrativas, por exemplo, elas já têm o quê? Já vão para 20 anos, 20 É, anos, 20 é, anos de práticas é. integrativas, né? E muitas pessoas ainda nunca ouviram falar, Não sabe nem o que é. não sabem nem o que é. Aqui, um comentário aqui da Fernanda está falando que, além de tudo, né, a mulher ainda está naquela geração chamada agora geração sanduíche, né, que ela está cuidando dos filhos e cuidando dos pais, e veja quanto que é exaustivo e que tempo que ela tem para olhar para ela, né, com essa, tendo que ter essa dedicação, né, para tendo filhos mais em idades mais velhas, né, e os pais ainda vivendo mais também, mas muitos Sim, também não tiveram sim. oportunidade de ter um cuidado melhor, estão deitados, estão de cama, estão dependentes, então é muito difícil para todos. Olha a E corda bamba que tá essa mulher. é, Segurando pratos, né? Amparando filhos, amparando pais, amparando os maridos, porque a mulher, olha, a mulher vive mais e tem uma saúde melhor do que os homens. e Isso é ainda tudo, isso. É, né? As mulheres vão viver mais, se cuidam mais, né? Elas têm mais senso de autopreservação do que homens. é. Então, tem que cuidar dos filhos, dos pais e do marido. Ai, é muita Como? coisa, é Né? muito peso. É muito peso. Então, como que essa mulher vai estar fisicamente bem para desempenhar tudo isso, emocionalmente bem para desempenhar tudo isso, né? E aí a gente se vale de muitas práticas, né? Além de modular hormônios, a gente trazer aí a aromaterapia, que hoje está muito em voga, né? Os florais que a gente utiliza aí para tratar as emoções, a medicina chinesa, que é maravilhosa, né? Com todo o conhecimento milenar que ela tem,
né? As práticas sutis, o reiki, né? Todas as práticas que fazem equilíbrio energético. Assim, e se a gente não souber de nada disso, a gente pode ter um momento com Deus, um momento de oração, e isso é um tratamento que não tem preço e é hoje estudado do ponto de vista científico. Já tem trabalhos dentro da cardiologia mostrando que os pacientes hipertensos que tinham o hábito de oração controlavam melhor a hipertensão arterial do que os pacientes que não tinham o hábito espiritual, né? Então, a gente tem que buscar conhecimento, né? Infelizmente, as pessoas que menos conhecem sobre as práticas integrativas são os próprios médicos, que são terapeutas, deveriam se colocar como grandes terapeutas. E que muitas vezes, eu sei, eu sou enfermeira e trabalho com as práticas integrativas, enfermeira integrativa, em muitas situações, claro, eu tenho que encaminhar meus pacientes para um diagnóstico, uma procura para a medicina convencional, porque como o nome fala, é integrativo, não é aquela história de medicina alternativa que era antes, esse nome está saindo das referências bibliográficas, porque não é alternativo, é integrativo. No mundo, essa expressão é saúde integrativa, né? Então, tem certos momentos que eu trabalho, por exemplo, com a biorressonância, que eu acho fantástico, você conhece, usa e respeita muito e faz, né? Então, tem pacientes que chegam lá, não, eu tenho o meu médico, eu queria muito falar com ele sobre isso que você está falando. Aí eu falo, vai, leva esse exame, mostra para ele. E aí, às vezes, isso é ridicularizado, isso é desprezado, é colocado como charlatanismo. Mas é uma leitura elétrica, né? Uma leitura elétrica, quântica, que chega antes do adoecimento visualizado nos exames. E quando esse olhar é diferente, porque tem alguns olhares diferentes, chama atenção para a gente, quando alguém chega e fala assim, eu levei esse exame aqui, o médico olhou para mim, falei para ele que eu estou fazendo também a acupuntura aqui, que eu estou utilizando aqui os florais, ele falou que é para eu continuar com esse tratamento aqui, e ele vai lá trabalhar com a medicina convencional, que é o que ele é o domínio dele, o que ele vai conseguir trabalhar junto. Eu acho fantástico. Conta-se nas mãos, nos dedos de uma mão só, mas eu acho que ainda é um sinal de que as coisas podem melhorar e a gente quer acreditar nisso, por isso que a gente propaga muito isso, que a gente precisa muito que essas pessoas, esses profissionais, se agreguem à saúde do indivíduo, do ser humano como um todo. Né, que olhe essas pessoas de uma forma diferente, tá? Então é algo cultural também, né? Porque infelizmente muitos não tiveram nada para poder acordá-los, né? Ninguém conseguiu chegar nessas pessoas, né? Eles vêm da faculdade, vêm já com a formação voltada para a doença, para o remédio, né? E aí algumas pessoas despertam, outras não despertam, da mesma forma que acontece isso em todos os sentidos na vida, né? Mas nós estamos assim num caminho sem volta, né? Por exemplo, um centro oncológico de respeitabilidade, assim, dos grandes centros dentro do mundo, é o MD Anderson, nos Estados Unidos, né? O MD Anderson tem uma aula de acesso à saúde integrativa para os pacientes em tratamento oncológico. Entendeu? Então, a gente não vai ter como continuar com os olhos fechados, evitando, né, olhar para práticas que se somam. A gente vê aqui no Brasil, o Einstein tem uma especialização, né, de práticas integrativas. Você vai lá, se tiver a oportunidade de ir lá como consulta, levar alguém como consulta, chega lá, você vê um piano tocando, sabe, levando aquela harmonia para o ambiente. Tá? Então, assim, o reiki, recebendo o reiki para entrar numa sala de procedimento cirúrgico, Sim, isso mesmo.
Olha, teve um relato muito interessante, assim, dentro do último evento de práticas integrativas oncológicas, que foi agora no início do mês, em São Paulo. E a Simonine, né, que todo mundo conhece, Ah, né? eu vi, você postou. Aham. Que ela faz parte aí de uma geração, né, dos anos 80. Então ela fez um relato muito, assim, muito contundente, né? Que ela estava em tratamento e durante a prática no hospital ela recebia acupuntura e reiki no hospital, né? E isso fortaleceu, assim, de uma forma tão intensa a fé, a energia dela, que ela começou a conversar com Deus, falou, Deus, olha, eu quero essa oportunidade, eu quero ficar bem, eu quero ser avó, quero ver meu filho crescer e tal, e tal. E quando ela foi para uma avaliação pré-cirúrgica, porque ela fez uma quimioterapia pré-cirúrgica para reduzir tumor para ir para a cirurgia. Quando ela foi para a avaliação pré-operatória, o tumor tinha sumido. Olha. O tumor tinha desaparecido, tinha uma cicatriz. Era tumor de quê? Era um tumor de intestino, de reto, Hum. né? Então, assim, o cirurgião e o clínico ficaram espantados porque tinha como se fosse uma cicatriz cirúrgica e, na verdade, ela não se E ela então, associou isso a quê, e ela exatamente? associou isso à fé, às práticas integrativas que deram uma força muito grande, um impulsionamento ao tratamento dela, que foi muito difícil, né? Porque é um tratamento absolutamente tóxico, é um tratamento difícil. O paciente entra doente e sai mais doente ainda, né? Ela fez Absolutamente químio, não inflamado. fez? Ela fez quimioterapia e durante o processo da quimioterapia, ela recebia reiki e acupuntura no hospital. Foi muito lindo esse relato dela e acho que assim vem de encontro àquilo que a gente pratica, que eu pratico na minha clínica, né? Que eu pratico no meu dia a dia. E a gente precisa ofertar isso para o paciente que está começando o tratamento. Não é para o paciente que já está em situação de não curabilidade mais, porque o paciente ele é desencorajado a fazer qualquer prática, seja ela qual for, que não seja o convencional. E só a partir do momento que a doença retorna com força total, que tem a recidiva, progressão da doença, é que o paciente se sente na necessidade de procurar ajuda de outra maneira. Então, nós precisamos começar a colocar a esse nosso trabalho à amostra para que todas as pessoas tenham a oportunidade de entender que a gente tem mais ferramentas a oferecer esse paciente, para que ele possa ter a oportunidade de brigar com a doença tão difícil como é a doença oncológica, e que nós temos uma estimativa que ela vai superar a doença cardiovascular, que é a primeira causa de doença de morte por doença, né? Que é o infarto e o derrame, e a doença oncológica entra em segundo lugar, mas que a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que o câncer dê lugar à frente da doença cardiovascular em termos de mortalidade. Então, a gente precisa olhar diferente para essa doença. Não dá para a gente continuar querendo tratar as células, os mecanismos celulares oncológicos que a gente estuda no metabolismo do câncer. É algo, assim, impressionante. O tumor, ele se camufla, ele dribla o tratamento, ele dribla o sistema imunológico. As nossas vias de defesa são inúmeras e a doença consegue ganhar uma vida própria e brigar com tudo. E E que manter. muitas vezes, pelo desconhecimento, a gente acaba alimentando essas células, né? Quando você está ali utilizando alimentos tóxicos, processados, ultraprocessados, você está alimentando essa célula que está ali
lutando e ganhando, né, das Sim, demais, e você continua nesse processo de é. engrandecendo essas células. Então, o trabalho de conhecimento, de ensino, né, de informação, ele tem que ser muito intenso, né? O estudo metabólico do câncer mostra que é, o açúcar é um grande vilão para a doença oncológica. Na verdade, ela favorece a doença, né? Manter o corpo em condição ácida também favorece a doença, né? E o corpo mal oxigenado também favorece a doença. São condições ambientais que ajudam o tumor crescer e progredir, metastatizar. Então, se a gente adota alimentação mais alcalina, uma dieta com restrição de carboidrato, principalmente quem já está dentro de um processo terapêutico, né? Hoje a gente tem encaminhado o paciente para uma orientação de dieta cetogênica, dieta pelo menos low carb, né? Alguns conseguem manter, outros não, né? E porque, assim, é algo difícil, é algo que o paciente não vai encontrar respaldo, às vezes, com o oncologista clínico, né? Ele não vai reforçar a necessidade dessa prática dentro do tratamento. Então, o paciente fica meio à deriva, né? Você chega no nosso consultório que trabalha com a oncologia integrativa, você dá uma informação, você dá uma orientação, mas ele não tem a contrapartida dos outros colegas. Não tem, né? Então, o paciente ainda fica muito à deriva, ainda fica muito confuso, É não sabe confuso, né? aonde você pegar. E aqui que a Ana Monteiro está falando, em nada mais ácido, né? Falando da acidez do corpo, do sangue, né? Do que as emoções, a raiva, a tristeza, a indignidade. Então, isso tudo acaba com o pH nosso vai lá para baixo, né? A acidez dele chega e fica difícil de lutar, né? Olha só, né, o câncer de mama, né? Olha a mama. Quantos meridianos passam pela nossa mama, né? O meridiano do estômago, o baço Pulmão, pâncreas, né, o fígado. Então, a pulmão. raiva, a amargura, né, o ressentimento, o excesso de preocupação, né, tudo isso vem de encontro à doença da mama, né? A mastalgia, que é algo que é muito frequente, né? A mulher com dor, que é aquela dor significativa, que impede um toque, que impede um exercício físico. Isso é muito frequente no dia a dia do mastologista, né? A mama que é gerando processos inflamatórios. Então, assim, se a gente tem o conhecimento de práticas integrativas, a gente consegue olhar para essa doença de uma forma muito mais ampla, muito mais além do que simplesmente uma ação de um hormônio, uma ação de uma bactéria ou um processo oncológico puro e simples. A gente vai olhar para dentro dessa mulher, o que está mal resolvido, né, as emoções adoecidas, e a gente pode dar um outro aporte para essa paciente. E olha que bacana nós hoje, dentro da nossa rotina de dia, a gente tirar esse momento para vir falar, fazer essas reflexões. E eu queria que você deixasse um recado para as mulheres, tá? Aquele recado olho no olho, né? Um recado para elas nesse outubro rosa. O que, que você fala para sua paciente no seu consultório? O que, que você fala para as mulheres da tua família, das tuas amigas, quando você encontra, que você quer dar ênfase para o momento que nós estamos passando, que é um momento de projeção da mulher, que foi bem bacana a gente ter esse mês para isso. Isso tem que ser o ano inteiro, mas a gente ter esse mês especial para isso, é um mês onde a gente para, né? Eu faço alguns trabalhos, tenho um trabalho específico com uma empresa que tem muitos homens, não, mas para que outubro rosa numa empresa que só tem homem? Esse homem
tem É envolvido mulheres, com tem mulheres e tem filhas, filhas, tem mães, tem tem mãe. vizinhas, amigas. Então, ele vai dar esse recado também, tá? Sim, ele Mas eu também é quero um o seu formador de recado para as opinião. mulheres. Aí, o que que você É, fala para as mulheres? eu vou trazer aqui uma experiência que eu tenho vivido dentro da prática da constelação, né, das práticas sistêmicas, que é um trabalho que eu estou fazendo com mulheres, de uma forma até voluntária. Eu tenho feito as constelações de mulheres que trataram ou estão em tratamento de câncer de mama, né? Na contrapartida, porque o dar e o receber tem que andar junto, né? A gente recebe 2 quilos de alimento não perecível para fazer uma doação para as instituições que precisam. E esse trabalho tem me gerado um olhar muito importante dentro da formação e dos fatores de risco de câncer de mama, que é o feminino ferido, né? Então, o que eu deixo de recado vem de acordo com essa experiência que eu estou tendo, que é essa compilação de dados. Então, o que eu tenho encontrado nessas mulheres com câncer de mama que são submetidas à prática da constelação? Todas têm unanimamente o ferimento no feminino. A mulher traída, a mulher abandonada, a mulher abusada, né? Então, se você tem isso na sua história, você busque alguém que possa te amparar, te acolher, te ajudar a ressignificar essa história da tua vida. Se isso está consciente, faça essa busca. Se isso está inconsciente ainda e você não tem ainda o discernimento de que isso é uma dor e um trauma e um peso na sua vida, busque um profissional que vai te dar esse esclarecimento. Isso vai te poupar um adoecimento futuro, vai te poupar de estar na fila de mais uma mulher para se tratar de um câncer de mama, de um câncer ginecológico ou de outras doenças graves que dão cabo da vida de muitas mulheres todos os anos. Eu gostei muito quando você falou que essa dor ela não vai passar, o trauma não vai passar. Você não vai virar uma página de uma vez, mas vai ressignificar. Então, essa palavra ressignificar é trazer um outro significado para essa dor em virtude de. É como se você pegar um limão e fazer uma limonada, né? Você pegar aquela dor e torná-la um momento de crescimento na vida. Não é fácil, não é simples, mas é escolha, né? Então, tomara que essas pessoas, nós, né, quando feridas, possamos encontrar pessoas na nossa frente que possam nos ajudar a fazer isso, né? E cada dia que passa, a gente tem mais profissionais dentro das práticas integrativas que têm a condição de olhar para isso, olhar para essa mulher e dar as mãos a essa mulher e ajudá-la a entender o processo do adoecimento e olhar, assim, e achar o caminho da cura, que vai muito além de uma quimioterapia, de uma radioterapia ou do meu bisturi. Legal, Emília. Olha, honrando aqui o meu núcleo de saúde e práticas integrativas, tá? Que é o NUSP, eu quero te agradecer por você ter tirado esse tempo para a gente fazer essa conversa. Essa conversa, ela não vai ficar aqui, em breve ela vai estar lá no YouTube, ela vai ter um alcance bem legal, porque eu acho que muitas pessoas precisam ouvir um pouco do que foi colocado aqui, e isso pode ser um insight para muitas pessoas em busca da sua harmonia e do seu equilíbrio. Então, eu quero te agradecer, o NUSP te agradece, e que você tenha aí seu alcance cada vez maior, como eu te conheço, com tanta virtude, com tanta alegria, com tanta dedicação e muita capacidade, tá? Ah, é Então, sempre um prazer estar aqui. você sabe, eu falo para você muito de coração, tanto que eu amo a sua presença nesse mundo, tá? Ó, É beijo. igualmente. É, A contrapartida é real. eu sei disso e fico muito feliz por isso, tá? Ah, muito Beijo obrigada grande, pela minha querida. oportunidade. Um beijo, Fica boa com noite para Deus. todos.